Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus possa abençoá-los enquanto nos reunimos para adorar a Deus nessa manhã. Quero agradecer a presença do pastor Reinaldo, toda a família conosco nessa manhã mais uma vez. Que Deus abençoe, obrigado pela presença. Que Deus possa abençoá-los. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Curva a sua cabeça. Facilmente o nosso coração ele se distrai. Facilmente a nossa mente é capturada por pensamentos externos, aquele que nós viemos fazer aqui. Por isso que nós precisamos ordenar a nossa alma a cantar, ordenar o nosso coração a descansar no Senhor. Nosso coração é enganoso, ele fica buscando alguma coisa que ele possa ali nos distrair, nos enganar. Mas ordene o seu coração, concentre a sua mente, seu coração em obedecer ao Senhor e ouvir a voz dele nessa manhã. Pai, nós te damos graças, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, muito obrigado pelo teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu amor demonstrado por nós, por meio de Cristo Jesus. Que só possa, Deus, nos abençoar nessa manhã, nos alcançar com o teu favor, e que, ó Deus, possamos ser santificados pela tua palavra, comparados ao valor infinito de Cristo, ó Deus, crescendo, Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa o teu povo, Deus, nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Abre aí, meu irmão. Salmo 16. A última vez que eu falei aqui, os Salmos, eu falei no Salmo 16, versículo 5. Eu gostaria de falar agora, pela manhã, no verso 6, Salmo 16, verso 6, diz assim: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. No verso anterior nós tínhamos visto, que ele disse assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Nós ressaltamos que não havia nenhuma divisão no coração de Cristo. E Cristo nos instrui a quem deve pertencer o nosso coração sem reserva alguma. E no exemplo de Cristo neste verso, nós vemos que o nosso amado Cristo Jesus, ele nos instrui que o caminho da obediência nos leva a lugares amenos. Mas observe que Jesus foi um homem de dores. Quando nós lemos nas Escrituras e rememoramos os momentos da encarnação de Cristo, de Deus conosco aqui, as dores eram as marcas do seu semblante. Mas Jesus mesmo exclamou, no Salmo 40, verso 8: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E é curioso que o homem mais familiarizado com o sofrimento foi aquele que talvez não, certamente, foi o homem mais alegre da terra. O homem mais familiarizado com o sofrimento foi o que mais vivenciou tanta alegria e deleite no servir a Deus. Nenhum homem serviu tão fielmente e com tão grandes resultados à vista da sua recompensa, como Jesus o fez. E todos nós, todos os santos, podem e devem usar a linguagem desse verso: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. E quanto mais pudermos entrar com o espírito de contentamento, com o espírito de gratidão e júbilo nos atos do Senhor, melhor será para cada um de nós, e mais glorioso para o Senhor, o nosso Deus, a respeito do nosso contentamento, do nosso deleite nele. Quando nós olhamos os corredores da história da igreja, vejam quantos mártires nós temos. Tertuliano tinha dito já que o sangue dos mártires é a semente, é o que faz a igreja crescer. Mas observe que não só morriam, mas eles se alegravam enquanto presos em calabouços, esperando pela morte. Nós temos exemplo disso nos textos em Atos, Paulo e Silas na prisão, Pedro na prisão. Nós temos os exemplos dos discípulos presos, mas nós temos vários exemplos históricos de homens tementes a Deus, que se alegravam, porque a sua vida era reputada em nada por amor a Cristo.
Mas nós, que muitas vezes estamos tão confortáveis, nós reclamamos e manifestamos tanto descontentamento. Observe que nós vivemos um contexto em que nós nos reunimos para servir ao Senhor, com bancos confortáveis, num ambiente seguro, num ambiente climatizado, com som, com instrumentos, com um cafezinho da manhã, e a gente tem ali toda uma estrutura. Agora veja que ao longo da história na igreja cristã nem sempre teve essa oportunidade, e mesmo assim aqueles mártires se deleitavam em servir ao Senhor, quando eles se encontravam nos túneis, nas catacumbas lá, para servir ao Senhor, sem iluminação, locais não apropriados para isso. E muitas vezes nós, que estamos tão confortáveis, manifestamos tanto descontentamento. Um puritano afirmou certa vez que aqueles que estão descontentes nunca sentiram o amor de Deus ou provaram o perdão dos pecados. Descontentamento, meu irmão, quando nós olhamos à luz desse verso, é algo tão sério, tão severo, que nós não podemos, à luz daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ficarmos ensimesmados ou então descontentes, mas buscarmos no Senhor o contentamento. Isso vem desde pequeno, Oliver, desde piquititinho, a alegria na casa do Senhor, a alegria na presença de Deus. Deixa o Oliver quieto, Jaqueline. E percebam, como disse Spurgeon, que não foi uma expressão de descontentamento o que incidiu no primeiro pecado da raça humana. Quando nós olhamos para o Éden, veja-se, eles tinham o domínio sobre as coisas, a presença do Deus Todo-Poderoso, uma convivência sem pecado, mas veja se não foi a falta de contentamento que leva então Adão a querer algo mais. Sobre esse verso, um outro puritano chamado Timothy Cruz, ele escreveu assim: as ervas amargas serão facilmente engolidas quando o homem tem as deliciosas carnes que o mundo não conhece. A compreensão do amor de nosso Pai é como mel ao fim de cada castigo. Transforma pedra em pão e água em vinho, e o vale da tribulação em uma porta de esperança. Faz os maiores males assemelharem-se a nenhum mal, pois transforma nossos desertos no jardim do Senhor. E quando estamos na cruz por Cristo, é como se estivéssemos no paraíso com Cristo. De fato, nós somos chamados a um custo do discipulado e a um sofrimento, mas nada se compara à alegria que Deus nos fornece, a alegria e o contentamento que Ele nos dá, quando nós estamos na presença dEle. Por isso, caem as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças e nós pedimos pelo teu povo aqui presente, para que tenhamos contentamento no Senhor, para que descansemos, ó Deus, na redenção que há em Cristo Jesus, e para que avancemos, ó Deus, de glória em glória, para a honra do teu santo nome e para a edificação do teu corpo. Abençoa o teu povo aqui nessa manhã, ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.